Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 13, os versículos 7 a 18. Assim está escrito: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e à tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Dentro desse texto, nós encontramos uma situação que ocorreu entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló, notificando que quando Deus chamou Abrão para sair da terra, da parentela, da casa do seu pai, para um lugar que Deus haveria de mostrá-lo, Abraão levou consigo a Ló, o seu sobrinho. E como Deus abençoou Abrão, a bênção de Deus também recaiu sobre a vida de Ló. Tanto é que nós observamos nesse texto dizendo o seguinte, que a terra era extensa, mas por eles terem uma quantidade muito grande de gado, o lugar aonde eles colocavam os gados para pastar tornou-se apertado, ou seja, tornou-se pequeno para o número de gado que se multiplicava sempre. E isso trouxe uma dificuldade. E os pastores e os cananeus e os fariseus estavam habitando naquela terra. E não era agradável eles verem e observarem que os pastores de Ló e os pastores de Abrão estavam entrando em contenda, em conflitos, visto que ambos queriam o mesmo lugar para colocar o seu gado para alimentarem-se. E isto chegou aos ouvidos de Abrão. E Abrão, então, chamou a Ló e conversou com Ló e disse: Ora, não haja contenda entre mim e ti,
e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Abraão foi alguém racional. Entendeu que existia um problema, mas que este problema deveria ser resolvido. Não era bom que houvesse dificuldade entre eles. E ele colocou diante de Ló, dizendo o seguinte: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então ficou esta condição que Abraão colocou diante de Ló, para que houvesse a escolha e uma separação amigável, consensual, sem guerra, sem conflito, sem problemas. Continuariam vivendo de acordo com o que sempre viveram, sem que houvesse problemas entre eles. E é sobre este assunto que vamos meditar nesta oportunidade, sobre a escolha de Ló e as suas consequências. Abraão, por ser o mais velho, por ser quem era o detentor da bênção de Deus, porque a bênção e a promessa de Deus foi dirigida a Abraão e aos seus descendentes, e os que o abençoarem seriam abençoados, portanto, a bênção direcionada a Abraão. Mas ele abriu mão deste direito de querer escolher e deixar que, após a sua escolha, o que sobrasse ficaria para Ló. Veja como é diferente a conduta das pessoas. Os que andam sabendo quem são e o que têm diante do Senhor por promessa de Deus, e aqueles que não sabem quem são e não têm uma promessa definida para a sua vida, portanto, as decisões elas são diferentes. E ninguém pode tomar a decisão em lugar de outro. Cada um deve ser competente para tomar a sua própria decisão. Lembrando que cada decisão tomada é uma escolha que a pessoa faz. E cada escolha feita certamente vai trazer consequências. E as consequências, elas serão sempre ligadas de acordo com a escolha feita. Então, existem escolhas, boas escolhas e más escolhas. Mas a pessoa não escolhe uma má escolha sabendo que é uma má escolha. Ele escolhe mal por muitas das vezes não levar alguns princípios em consideração, pensando que é uma coisa, mas depois de decidido, quando vai ambientar-se com aquela escolha tomada, a pessoa percebe que não foi uma boa escolha. E, no entanto, por ter escolhido mal, vai ter consequências ruins. Por outro lado, quem escolhe bem, porque para se fazer uma escolha certa, não se pode ter pressa, não deve se precipitar, tem que raciocinar, é preciso avaliar, é preciso fazer um comparativo para daí então tomar uma decisão. Então isto leva um determinado tempo e a vivência das pessoas faz com que elas decidam na precipitação, sem pensar, sem raciocinar, sem avaliar, porque acham que se não tomarem a decisão debaixo de uma pressão, eles vão perder a oportunidade. Mas no momento de pressão, ninguém deve tomar decisões, porque as decisões tomadas no momento de pressão, de aflição, de aperto,
elas sempre serão decisões tiradas ou tomadas em razão da emoção e do sentimento que a pessoa está no momento, e todas estas decisões tomadas nestas circunstâncias, elas não serão boas, porque elas não estão enxergando o todo, mas somente o problema aparente. E quando dão por si, quando as coisas acalmam-se e a pessoa vai pensar na decisão que tomou, ele arrepende-se e muitas das vezes não volta atrás. Uma vez tomada a decisão, segue o caminho e vai adiante. Porém, terá que enfrentar aquelas consequências. Então aqui nós observamos Abrão, racional, entendeu o problema, deixou diante de Ló a oportunidade de fazer uma escolha. Ele poderia deixar aquela escolha, quem sabe, para o dia seguinte, depois de pensar e analisar alguma coisa. Mas como nós entendemos e observamos à luz dos princípios que estão na palavra de Deus, existem aqueles que decidem pela fé, mas existem aqueles que decidem pela vista, ou por aquilo que vê. Uns decidem pelo que é aparente, outros decidem pelo que é em essência e não aparência. Então aqui aconteceu esta separação. Quanto a Ló e o que Deus lhe disse depois da separação, numa outra oportunidade falaremos sobre isso. Porém, hoje queremos focar tão somente na escolha de Ló e as suas consequências. Observamos, então, a palavra de Deus, ela sempre vai trazer momentos em que as pessoas terão que escolher entre uma coisa e outra. Nós observamos quando o Senhor Deus, somente para referendar, colocou Adão no Éden, Deus disse para ele, a escolha de Deus foi que ele comesse de todas as árvores e não daquela que Deus lhe havia proibido. Então era uma escolha. E ele escolheu, seduzido por Satanás, comer exatamente aquela que Deus havia dito não. E nós sabemos as consequências daquela escolha, que todos nós sofremos aquelas consequências que tiraram o homem da comunhão e da presença de Deus, e ele passou a andar errante e perdido mundo afora. Quando nós observamos o Senhor escolhendo um povo através de Moisés e orientando aquele povo, avisando, conduzindo durante 40 anos por aquele deserto, chegou o momento em que o Senhor Deus fala àquele povo através de Moisés, no capítulo 30 e o versículo 19, onde está escrito assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Então, sempre haverá dois extremos para se escolher. Deus colocou vida e morte. Deus colocou bênção e maldição. E deu a orientação: escolhe a vida para que vivas. E a maioria escolheu a morte. E por escolher a morte, atraiu para si a maldição. Bem, quando chegamos a Josué, depois do Senhor recolher Moisés e colocar Josué no comando do povo de Israel, este Josué, terminando o seu trabalho, chamou o povo à responsabilidade. E está no capítulo 24 de Josué, o versículo de número 15,
que diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez encontramos aqui o princípio da escolha. Josué colocou diante dele os deuses mortos, criados pela mão humana, e o Deus verdadeiro, para que eles escolhessem. E ele disse: eu escolho, eu e a minha casa, escolho hoje servir ao Senhor. Vocês agora façam a escolha de vocês. Quando chega o período de Elias com Acabe, ele vê aquele povo cocheando entre dois pensamentos. Uma hora servindo a Baal, outra hora servindo a Deus. E ele disse que aquilo não era bom. E eles deveriam decidir se serviriam a Baal ou se serviriam ao Senhor. Isto referia-se a uma escolha que aquele povo deveria fazer para não viver em duas situações opostas entre si. Aqui, a escolha de Ló partiu da seguinte maneira. Vamos observar em duas fases. A primeira fase, o que Ló fez, quando Abrão disse a ele: escolhe, aparta-te de mim, se escolheres a direita, a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Então Ló olhou e tomou a decisão. E que decisão Ló tomou? Nós vamos encontrar aqui o que foi que ele fez. Então, em 5 pontos desta primeira fase, que tem a primeira e a segunda fase. Nesta primeira fase, nós vamos encontrar aqui em Ló 5 coisas que ele fez. Primeiro, diz-nos aqui no versículo 10: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. O que era que ele tinha diante dos olhos? Praticamente o que aparentava um paraíso na terra, uma campina verdejante, um lugar que ele viu e trouxe brilho aos olhos, e dos olhos alegria ao coração dele. Então ele olhou isto e deixou-se impressionar por aquilo que viu. O problema das decisões está aí. É quando os olhos assumem o comando do controle do que se deve escolher. E foi o que ele viu, e por ver e ser algo bonito de se ver, ele deixou-se o coração dominar-se pelo que via. Então ele levantou os seus olhos. Então foi a primeira ação que Ló fez. E a segunda ação, encontramos aqui no versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Ele viu, gostou do que viu, ficou impactado com aquilo e escolheu que aquela era a sua escolha, a direção que ele havia de tomar. Então, o segundo ponto, ele escolheu. Primeiro ponto, ele viu. Segundo ponto, ele escolheu. Terceiro ponto, depois de ter visto, de ter escolhido, o que faltava fazer? Partir. Então diz aqui,
o versículo de número 11, a segunda parte. E partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Ló escolheu a direção do oriente, onde dava vista para Sodoma e Gomorra, o lugar que encantou os seus olhos, e caminhou naquela direção. Então nós observamos o terceiro ponto daquilo que Ló fez. Primeiro, ele olhou. Segundo, ele escolheu. Terceiro, ele partiu. E o quarto ponto, nós encontramos no capítulo 13, versículo 12. A segunda parte diz: E Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Então, o que encontramos aqui? Ele procurou um lugar aonde ele fez o seu assentamento. Escolheu um lugar, conforme diz aqui, armou as suas tendas até Sodoma, naquela campina. E foi ali que ele estabeleceu a sua moradia, o seu lugar, por onde ele viveria os seus dias. A escolha de Ló o levou a isto. E nós encontramos que chegou o momento em que Ló estava naquela cidade. A escolha que ele tomou foi esta. Porém, a palavra de Deus nos afirma que o lugar para o qual Ló escolheu ir era um lugar que estava debaixo do olhar de Deus para exercer contra aquele povo juízo. Por quê? Porque eles estavam vivendo totalmente contrários à vontade de Deus e por conta disso atraíram a ira do Senhor. E Deus decidiu derramar fogo e enxofre sobre aquela cidade, destruindo os moradores e tudo o que havia naquela cidade. Então nós observamos, esta foi a decisão de Ló, o que ele fez. E o quinto ponto, ele deteve-se naquele lugar. Quando nós encontramos que o Senhor Deus, por meio da intercessão feita por Abraão para o livramento de Ló, os anjos o chegaram lá e o queriam levá-lo, e ele não queria sair daquela terra. Ele queria ficar ali, deter-se naquele lugar, não ir para um outro lugar. Mesmo anjos enviados por Deus para levá-lo a um outro lugar, para que pudessem destruir Sodoma e Gomorra, se dependesse de Ló, ele queria ficar no lugar que ele havia escolhido. Por isso diz a palavra, no capítulo 19 e o versículo de número 16. Ele, porém, demorava-se. Esta expressão, ele demorava-se, significa ele não queria sair de Sodoma, mesmo porque em Sodoma ele já tinha conseguido lugar entre aquele povo e ele vivia assentado à porta de Sodoma. Então veja que ele ganhou a confiança daquele povo e o povo permitiu a ele sentar à porta da cidade, como aqueles que ficariam ali para julgar as coisas. Era isto que Ló recebeu na terra para a qual ele escolheu viver. As escolhas dele o levaram a isto. Então observamos na primeira fase o que ele fez. E a segunda fase vamos ver o que ele perdeu. Bem, na primeira fase o que ele fez? Ele olhou, ele escolheu, ele partiu, ele assentou-se, ele habitou naquela cidade e, por fim, o quinto ponto, ele não queria sair de Sodoma.
Virando o quadro agora para a segunda fase do que aconteceu, porque o juízo de Deus não seria invalidado. Sodoma atraiu aquilo, juntamente com Gomorra. Deus ia cumprir. Mas por misericórdia enviou anjos para livrar a Ló. E ele teve que sair quase que carregado. Mas observamos o que foi que aconteceu. O que Ló perdeu por escolher habitar naquele lugar. Primeiro, ele perdeu o seu testemunho. Porque aqui no capítulo 19, o versículo 14, quando ele recebeu a orientação dos anjos que deveriam sair e dizendo, tu tens aqui sua mulher, seus filhos, suas filhas, seus genros, avisa a todos eles. Ó. Então disseram aqueles varões a Ló. Que varões eram esses? Os anjos. Tens aqui alguém mais? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens neste lugar, tira-os fora deste lugar. Olha a orientação. Tira-os fora. Quando Ló vai falar com os seus genros, que havia necessidade de sair, o versículo 14 diz assim, então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Veja, foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Perdeu o testemunho. A escolha que ele fez para Sodoma, ele perdeu o seu testemunho. Era alguém em quem os próprios genros não acreditavam e o identificaram como que ele estivesse zombando dos seus genros. Veja que tristeza uma má escolha pode acarretar. Segunda coisa que Ló perdeu. Diz-nos aqui, a ordem era, e quando os anjos o tiraram para fora, disseram, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta caminhada, escapa lá para o monte, para que não pereças. Isto foi o que foi dito. E observe o que aconteceu. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Já havia perdido o seu testemunho. Era alguém que as pessoas não acreditavam, principalmente os seus futuros genros. Agora perdeu a sua esposa, a sua mulher, porque a ordem era não olhar para trás. E ela olha para trás. Já perdeu aqui duas coisas principais. Quem cuidaria das suas filhas e suscitaria descendência e a sua própria esposa. Mas há uma terceira coisa. Em Sodoma, não há registro de que Ló tenha edificado um altar e invocado o nome do Senhor. Portanto, ele perdeu a comunhão com Deus justamente por escolher Sodoma para viver. Ao passo que Abraão, quando foi para Manre, a primeira coisa que ele fez foi edificar um altar e invocar ao Senhor. Na vida de Ló não há referência de altares e de invocar o nome do Senhor. Ele perdeu isto. Em terceiro lugar. Em quarto lugar, ele saiu da presença de Abrão, porque ele era rico, ele tinha muito gado, e o gado de Ló não comportava habitar com os gados de Abrão, era preciso separar. Então ele foi com toda a sua fazenda para Sodoma. E chega o momento agora em que ele é tirado de Sodoma sem levar nada. Toda a riqueza,
todo gado, tudo quanto Ló possuía, pereceu em Sodoma. E ele saiu como que com a roupa do corpo. Consequências de uma escolha ruim. Em quinto lugar, no capítulo 19 e o versículo 35, nós encontramos aqui: e deram a beber vinho a seu pai também naquela noite. Veja, o caráter dele se tornou um ébrio, algo que não era agradável a Deus. Perdeu o seu caráter e diante das suas próprias filhas. Por quê? Perdendo tudo, perdeu a esposa, só ficou Ló e as duas filhas. E as duas filhas, com o espírito que havia em Sodoma, porque quando lá em Sodoma ele ofereceu as filhas aos homens de Sodoma, mas agora elas com Ló, o pensamento limitado, achando que ficariam só os três e não tinha ninguém com quem elas se desse em casamento, embriagaram o pai, deitaram-se com ele. Veja a condição do caráter de alguém que estava junto a um homem abençoado por Deus. Mas a escolha errada leva a consequências ruins. Perdeu o seu caráter. E no versículo 22, nos diz assim: apressa-te e escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Ele estava se demorando. Os anjos o pegaram pela mão e o levaram, quase que contra a vontade de Ló. Observe agora o que vimos. A diferença de quem escolhe pela fé e de quem escolhe pela vista. Quem, ao tomar uma decisão, vê o que está aparente e decide apressadamente. E quem vive em fé não se preocupa em decidir com pressa. Tudo tem um momento, tem a hora, porque é preciso avaliar as circunstâncias, as condições e, inclusive, as consequências de uma decisão tomada. Coisa que Ló não fez. E que, infelizmente, os dias em que nós atravessamos e ao longo da existência humana, estas decisões têm marcado muitas vidas. E quantas pessoas têm decidido por uma coisa, pensando ser bom, mas as consequências têm sido ruins e eles perderam tudo o que conquistaram com sacrifício e com muita dificuldade, por conta de uma escolha. Há pessoas que levam anos para conseguir e construir as coisas e levam segundos para perder tudo de uma vez. É preciso avaliar as decisões a serem tomadas. Nós estamos diante de decisões que precisamos tomar todos os dias, mas é preciso tomá-las pela fé, é preciso avaliar, é preciso pensar o que a decisão pode trazer de consequências. Pode trazer bênçãos ou prejuízos. Qual é o teor da escolha que se precisa tomar? Vimos aqui, através de Ló, a escolha que não deve ser tomada. É a escolha pela vista, porque ela traz consigo prejuízos. Em síntese, o que observamos? A escolha de Ló de escolher Sodoma, que estava na mira do juízo de Deus,
simplesmente por ser bela, por ser verdejante, por ser bonita, foi o que ele tomou a escolha. E o que ele fez? Levantou os olhos e escolheu a campina do Jordão. Primeiro, levantou os olhos. Segundo, escolheu. Terceiro, partiu. Quarto, fez ali o seu assentamento. Quinto, deteve-se, não queria sair de Sodoma. Quando veio o juízo de Deus, o que Ló perdeu? Ele perdeu o seu testemunho, foi tido como zombador. Segundo, ele perdeu sua mulher, olhou para trás. Terceiro, ele perdeu a sua comunhão. Sodoma não dá espaço para a comunhão com Deus. Quarto, ele perdeu a sua propriedade, os seus bens. Saiu rico para Sodoma e de Sodoma saiu sem nada. Quinto, perdeu o seu caráter, deixou-se embriagar por suas filhas. E sétimo, quase perdeu a vida, por um triz, porque os anjos o tiraram à força. Pense agora, que tipo de escolhas eu e você estamos tomando nos nossos dias? As escolhas que tomamos, elas são tomadas pela vista ou pela fé? As escolhas que tomamos, elas são precipitadas ou elas são racionais? Avalia, pesa, pensa, antevê que tipo de consequências pode trazer. Qual tem sido o teor das nossas escolhas? Elas têm sido boas ou ruins? Lembre que o próprio Deus colocou diante do povo de Israel a vida e a morte, a bênção e a maldição. Josué disse: quem vocês querem servir? Os deuses estranhos, os deuses amorreus? Mas saiba que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Elias, ao povo de Israel, diante de Acabe, servindo a Baal e servindo a Deus. Escolhei hoje a quem servir. Sempre estaremos diante de escolhas que devem ser tomadas. Porém, é preciso tomá-las não por vista, mas por fé, com o raciocínio apurado e o discernimento avaliado para não errar na escolha. Em assim fazendo, seremos bem-sucedidos. O aviso está dado. As escolhas exemplificadas na vida de Ló. O que ele escolheu e o que ele perdeu. Qual deve ser a minha e a tua escolha? Cabe a nós decidir como escolher. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.